Você já se perguntou quanto tempo demora para uma pessoa perder a própria identidade? Não acontece da noite para o dia. É um processo lento, como água gotejando sobre uma pedra. Quando percebi que não reconhecia mais a mulher no espelho, já havia se passado quase 10 anos. Meu nome é Iracema. Tenho 73 anos. E por 8 anos de minha vida, eu não tive permissão para tomar minhas próprias decisões. Não escolhia o que vestir, o que comer ou sequer o que pensar. Respirava apenas conforme as instruções que recebia. Sorria somente quando autorizada. Chorava em silêncio para não incomodar. E o mais assustador, eu acreditava que aquilo era amor. Hoje, enquanto arrumo as roseiras no jardim da minha pequena chácara em Poços de Caldas, com o cheiro de terra molhada subindo até minhas narinas, ainda me surpreendo com a liberdade de poder escolher a cor das flores que planto. Anselmo dizia que cores vivas alimentavam a vaidade e afastavam do caminho espiritual. Por isso, nosso jardim tinha apenas folhagens, ordenadas em fileiras perfeitas. Tudo organizado, controlado, assim como nossas vidas. Algumas lembranças voltam com a mesma intensidade de quando as vivi pela primeira vez. O toque suave da mão dele sobre a minha, no terminal rodoviário, oferecendo-me um panfleto com letras douradas. O cheiro de incenso que impregnava suas roupas impecavelmente brancas. O poder daqueles olhos que pareciam ler cada pensamento que cruzava minha mente jovem e buscadora de sentido. Você está procurando respostas que o mundo não consegue lhe dar. Ele sussurrou, como se conhecesse o mais profundo dos meus segredos. E conhecia. Aos 22 anos, eu era uma pilha de dúvidas disfarçada de certezas revolucionárias. Nossa comunidade pode oferecer o que sua alma anseia. A comunidade. O caminho da verdadeira luz. O nome ainda causa um calafrio na base da minha espinha. Pergunto-me quantos de vocês já sentiram que estavam afundando em águas profundas e, de repente, alguém estendeu a mão para salvá-los? É assim que eles operam. Encontram você quando está vulnerável, prometem segurança em meio à tempestade. O que você não percebe é que a mão estendida não quer apenas ajudar, quer possuir. Às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda escuto as vozes cantando em uníssono na sala circular de paredes amareladas. 20 pessoas vestidas de branco, com expressões serenas. O cheiro de velas de 7 dias ardendo perpetuamente. E o som da voz dele, Anselmo, nosso guia, nosso mestre, meu futuro marido, conduzindo orações com palavras que soavam como poesia para meus ouvidos inexperientes. A sociedade está corrompida, ele dizia, e eu concordava fervorosamente, lembrando das injustiças que via na faculdade de pedagogia. As famílias tradicionais estão perdidas em falsa moral, e eu pensava na rigidez dos meus pais em Batatais. Somente aqueles que seguem o caminho encontrarão a luz verdadeira. E eu, ingenuamente, acreditava ter encontrado algo mais profundo que tudo que havia experimentado antes. Na primeira noite em que participei de um ritual, senti algo que interpretei como transcendência. O jejum de 24 horas havia deixado minha mente leve, quase flutuante. As canções repetitivas embalavam meus pensamentos até um estado de entorpecimento reconfortante. Quando todos se abraçaram ao final, senti pertencimento. Aquela sensação valia mais que qualquer aviso que meus sentidos tentavam desesperadamente me enviar. Ninguém entra numa seita. As pessoas encontram famílias espirituais, comunidades de propósito, grupos de acolhimento. Pelo menos, é assim que chamamos no início. Ninguém se apaixona por um manipulador. Apaixonamo-nos por homens carismáticos, seguros, que parecem ter todas as respostas num mundo cheio de perguntas impossíveis. Se pudesse voltar no tempo e conversar com aquela jovem Iracema no terminal rodoviário, o que eu diria? Gritaria para ela correr? Tentaria explicar sobre controle mental e dependência emocional? Acho que ela não me ouviria, porque para quem está à deriva, qualquer porto parece seguro, mesmo que seja a boca do lobo disfarçada de abrigo. E assim começou minha jornada no abismo, um passo de cada vez,
tão sutis que mal percebia estar descendo. Um convite, uma reunião, um ritual, uma confissão, uma renúncia, um casamento, uma prisão sem grades visíveis, um despertar doloroso anos depois. E, finalmente, uma libertação que continuo construindo todos os dias, mesmo agora, 40 anos depois. Nasci em Batatais, interior de São Paulo, em 1952. Filha de Juvenal, dono de uma pequena mercearia, e Olívia, professora primária. Nossa casa ficava a 3 quadras da igreja matriz, e minha infância foi embalada pelo som dos sinos aos domingos e pela rotina de uma família tradicional católica. Papai era um homem de poucas palavras, mas muitos princípios. Mamãe equilibrava a severidade dele com seu jeito acolhedor, embora nunca questionasse sua autoridade. Éramos 5 irmãos. Eu, a do meio, sempre dividida entre seguir as regras e questioná-las. Desde criança, observava as contradições dos adultos com olhos curiosos demais para meu próprio bem. Na escola, era apontada como a que faz perguntas difíceis, algo que os professores viam ora com admiração, ora com irritação. Os anos 60 chegaram com seus ventos de mudança, mesmo no interior. Eu entrava na adolescência quando as primeiras notícias sobre os movimentos estudantis começaram a circular. Lembro da expressão preocupada de mamãe ao ouvir no rádio sobre as manifestações. Papai apenas resmungava que esses jovens não sabem o que querem, mas eu estava fascinada. Os livros que chegavam escondidos na mochila da minha prima Rita, que estudava na capital, abriam mundos que a Biblioteca Municipal de Batatais jamais sonharia em abrigar. Poetas que falavam de liberdade, filosofias que questionavam o estabelecido, ideias que faziam meu coração juvenil acelerar com possibilidades. Quando consegui uma vaga para pedagogia na Universidade em Ribeirão Preto, em 1970, foi como se as correntes invisíveis que me prendiam começassem a afrouxar. Papai relutou, mas mamãe intercedeu, argumentando que uma moça com formação superior teria melhores chances de um bom casamento. Não era bem esse meu objetivo, mas aceitei a justificativa que me permitiria sair. A pensão de Dona Eurídice abrigava 6 estudantes. Lá conheci Celina, que cursava serviço social, e me introduziu aos círculos de discussão política. Helena, de letras, que me emprestava romances considerados subversivos. E Tadeu, de filosofia, meu primeiro namorado, que falava de Marx e Sartre com a mesma paixão com que me beijava nos cantos escuros do pátio da universidade. Foram anos de descoberta, confusão e maravilhamento. Participei de assembleias estudantis, distribuí panfletos, colei cartazes denunciando o regime. Mas também senti a decepção quando percebi que mesmo entre os revolucionários, as mulheres ainda eram relegadas a papéis secundários. Quando questionei um dos líderes estudantis sobre isso, ele riu e disse que eu deveria me preocupar menos com o feminismo e mais com a luta de classes. Essa contradição me deixava inquieta. Na igreja, as mulheres deviam submissão. Na universidade tradicional, éramos tratadas como futuras esposas educadas. E mesmo nos movimentos progressistas, esperava-se que fôssemos apenas apoiadoras dos verdadeiros líderes. Onde estava o espaço para minha voz? O assassinato de Alexandre Vanucci Leme em 1973 abalou os movimentos estudantis. A repressão aumentou. Tadeu desapareceu por semanas. Soube depois que havia fugido para o Rio de Janeiro. Nossas reuniões começaram a ser monitoradas. Meu quarto na pensão foi revistado uma vez. Encontraram apenas livros, mas a sensação de violação permaneceu. Foi nesse período de desilusão que comecei a buscar respostas em outros lugares. Experimentei sessões espíritas às escondidas. Frequentei por algumas semanas um grupo de meditação transcendental. Li sobre astrologia e tarô. Participei de retiros de yoga. Eu buscava não apenas respostas políticas, mas algo mais profundo, um sentido para a existência que integrasse o pessoal e o coletivo. Mamãe percebeu a mudança em minhas cartas e nas raras visitas que fazia a Batatais. Você está perdida, minha filha,
disse ela enquanto preparava um café depois do almoço de domingo. Está procurando Deus onde ele não está. Mesmo com todo o seu amor, ela não compreendia que eu não queria apenas repetir as rezas decoradas da minha infância. Eu queria experienciar o sagrado, não apenas ouvir falar dele. Em 1974, no início de meu último ano de faculdade, minha avó Mariana faleceu. O luto trouxe à tona questões sobre a morte, a finitude, o propósito da vida. Os professores falavam sobre formação crítica e transformação social, mas ninguém abordava a angústia existencial que me acordava no meio da noite. Os colegas militantes discutiam estratégias de resistência, mas poucos pareciam compreender minha busca espiritual. Eu me sentia navegando sem bússola em águas profundas. De um lado, não podia mais aceitar as respostas prontas da religião tradicional. De outro, o materialismo político parecia ignorar dimensões essenciais da experiência humana. Havia uma fome em mim que nem os livros da biblioteca universitária, nem as missas dominicais, nem os manifestos revolucionários conseguiam saciar. Foi precisamente nesse estado de vulnerabilidade, intelectualmente estimulada, emocionalmente fragilizada e espiritualmente faminta, que me encontrava naquela tarde quente de janeiro de 1974. Voltava das férias de fim de ano com minha família, carregando uma mala de mão e um coração cheio de perguntas sem respostas. No terminal rodoviário de Ribeirão Preto, entre o barulho dos ônibus e o vai e vem de passageiros apressados, o destino colocou em meu caminho um homem de terno branco impecável e olhos que pareciam enxergar através da minha alma. O terminal rodoviário estava particularmente abafado naquela tarde de janeiro. O ar-condicionado havia quebrado e o calor de 38 graus fazia com que os passageiros se abanassem com jornais, chapéus ou qualquer coisa que pudesse gerar um pouco de vento. Sentada em um banco de madeira gasta, esperava o ônibus para o centro da cidade, onde pegaria outro até a pensão. As férias com a família haviam sido tensas. Papai insistia que eu abandonasse essas ideias modernas e voltasse para casa depois de formada. Romero, meu irmão mais velho, defendia que eu era uma comunista perigosa. Apenas mamãe parecia entender que eu estava apenas buscando meu lugar no mundo. Foi então que o notei. Um homem de aproximadamente 40 anos, usando um terno branco impecável, que parecia não se importar com o calor sufocante. Distribuía panfletos para os passageiros, a maioria dos quais pegava por educação e descartava momentos depois. Havia algo hipnótico na maneira como ele se movia, com uma postura ereta e gestos suaves. Quando nossos olhos se encontraram, senti uma corrente elétrica percorrer minha espinha. Ele sorriu como se me reconhecesse e caminhou deliberadamente em minha direção. Você parece ter muitas perguntas, disse ele, estendendo a mão com um panfleto dourado. Não bom dia ou com licença, direto para o que parecia ser o centro do meu ser. Peguei o papel, confusa com a precisão de suas palavras. O caminho da verdadeira luz. Encontre as respostas que seu espírito busca, dizia o título em letras elegantes. Abaixo, um endereço no centro da cidade e horários de reuniões. Como o senhor sabe que tenho perguntas? Indaguei, intrigada. Anselmo, por favor, sem formalidades entre buscadores, respondeu com um sorriso sereno. E para responder sua pergunta, seus olhos. Reconheço quando alguém está procurando algo além do que o mundo superficial oferece. Vi você descer do ônibus de Batatais carregando mais do que apenas essa mala. Senti um arrepio. Era como se ele tivesse lido minha mente. Temos uma reunião esta noite. Pessoas como você, insatisfeitas com as respostas rasas que a sociedade oferece. Jovens que sentem que há algo mais profundo a ser descoberto. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os meus. Você viria? Em retrospecto, deveria ter achado estranho um homem mais velho convidar uma jovem de 22 anos para um encontro em um lugar desconhecido. Deveria ter questionado como ele sabia de onde eu vinha. Deveria ter percebido o tom estudado de suas palavras, como se recitasse um script bem ensaiado.
Mas naquele momento, tudo o que senti foi que, finalmente, alguém parecia compreender minha busca. Talvez eu apareça, respondi, tentando soar casual, embora já soubesse que iria. Seu espírito já decidiu, mesmo que sua mente ainda hesite, disse Anselmo, com uma convicção que me deixou sem palavras. Então, como se atendesse a um chamado inaudível, afastou-se para abordar outros passageiros. Naquela noite, vesti minha saia jeans favorita e uma blusa branca simples. Não sabia o que esperar, mas algo me dizia que não deveria ir muito arrumada. O endereço era uma casa antiga de 2 andares, com uma placa discreta. Centro de Desenvolvimento Espiritual, o caminho da verdadeira luz. As janelas estavam iluminadas por uma luz amarelada, e quando toquei a campainha, fui recebida por uma mulher de meia idade, usando um vestido longo branco, com os cabelos presos em um coque perfeito. Você deve ser a jovem que Anselmo mencionou, disse ela, com um sorriso acolhedor. Sou Matilde, bem-vinda à nossa família. O interior era surpreendentemente aconchegante. Sala ampla, cadeiras dispostas em círculo, velas acesas em pequenos altares nos cantos. No centro, uma mesa redonda coberta por uma toalha branca com um livro grande e antigo. O cheiro de incenso não era opressivo, mas suave e convidativo. Cerca de 20 pessoas conversavam em voz baixa, todas vestidas com roupas claras e simples. Quando entrei, várias sorriram em minha direção, como se me esperassem. Anselmo surgiu de uma porta lateral, agora vestindo uma túnica branca com detalhes dourados. Parecia ainda mais imponente do que no terminal. Aproximou-se de mim com passos medidos. Sabia que viria, disse ele, pegando minhas mãos entre as suas. Suas palmas eram quentes e secas. Seu espírito está faminto por verdade. A reunião começou com cantos suaves em uma língua que não reconheci. Depois, Anselmo falou por quase 1 hora sobre a crise espiritual da humanidade, criticando tanto as religiões tradicionais quanto o materialismo moderno. Suas palavras ecoavam meus próprios pensamentos, mas articuladas com uma clareza e convicção que eu jamais conseguiria. O mundo exterior está desmoronando porque perdeu sua conexão com o mundo interior, explicava ele, movendo-se pelo centro do círculo como um dançarino. As igrejas tradicionais se tornaram instituições vazias. Os movimentos políticos ignoram a dimensão espiritual do ser. E as famílias estão fraturadas porque se esqueceram das verdadeiras leis cósmicas de harmonia. Olhei ao redor e vi os outros participantes assentirem, alguns com lágrimas nos olhos. Senti-me parte de algo maior, como se finalmente houvesse encontrado pessoas que compreendiam minhas inquietações mais profundas. Na parte final da reunião, Anselmo pediu que todos dessem as mãos. Fechamos os olhos enquanto ele conduzia uma meditação guiada. Sua voz se tornou mais profunda, quase hipnótica. Senti ondas de calor percorrendo meu corpo, um formigamento nas extremidades. Quando abri os olhos, estava chorando sem perceber. "O que você sentiu?" perguntou-me Matilde depois, oferecendo um copo de chá de ervas. "Não sei explicar." "Uma paz que nunca senti antes", respondi sinceramente. "É a energia do caminho começando a fluir em você." Ela sorriu. "Todos nós passamos por isso no início. Significa que você está pronta para receber os ensinamentos mais profundos." Ao final da noite, Anselmo convidou-me para um retiro de iniciação no fim de semana seguinte. "Apenas para os que estão verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento espiritual", explicou ele. A ideia de perder aulas na sexta-feira me preocupou por um instante, mas logo decidi que valeria a pena. Na saída, uma jovem chamada Eduarda, alguns anos mais velha que eu, ofereceu-se para me acompanhar até o ponto de ônibus. No caminho, falou entusiasticamente sobre como sua vida havia mudado desde que encontrara o caminho. "Antes eu era vazia, sabe? Tinha emprego, namorado, amigos, mas faltava significado. Aqui encontrei propósito, encontrei família." Seus olhos brilhavam de um modo que achei admirável na época, mas que hoje reconheço como o brilho do fanatismo nascente.
Naquela noite, deitada na cama da pensão, não conseguia dormir. Sentia-me eletrizada, como se houvesse descoberto um tesouro escondido. Escrevi uma carta entusiasmada para a mamãe, contando sobre o grupo de estudos espirituais que havia conhecido, omitindo detalhes que sabia que a preocupariam. Mal sabia eu que aquele seria o primeiro passo em uma escada descendente que me levaria às profundezas de um abismo. Um abismo disfarçado de elevação espiritual. Um abismo chamado Anselmo. O retiro aconteceu em uma chácara afastada, a 2 horas de Ribeirão Preto. Partimos numa sexta-feira ao amanhecer, num ônibus escolar amarelo desbotado. Éramos 15 buscadores, como Anselmo nos chamava. Uma senhora mais velha ao meu lado, Dona Clotilde, segurava um terço discretamente entre os dedos. Também trouxe o meu no começo, confidenciou. Logo você entenderá que são muletas desnecessárias para espíritos que aprendem a voar. A propriedade era modesta, mas bem cuidada. Um casarão principal de tijolos à vista, algumas construções menores espalhadas pelo terreno e uma área aberta com um círculo de pedras ao centro. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Mesmo com pássaros e insetos, havia uma qualidade de paz que me fez respirar fundo pela primeira vez em meses. Deixem seus pertences no alojamento, troquem de roupa, branco apenas, sem adornos, orientou Matilde, entregando-nos túnicas simples. E entreguem relógios, joias e quaisquer outros objetos pessoais. Aqui vivemos fora do tempo mundano. Hesitei ao tirar a corrente com a medalha de Nossa Senhora que mamãe havia me dado na primeira comunhão. Nunca a havia removido antes. Com um nó na garganta, coloquei-a na caixinha designada para objetos de apego material. Meu pequeno rádio, meu diário e até mesmo os livros que trouxera foram guardados junto. Estarão seguros, garantiu Matilde, fechando a caixa com uma pequena chave. As primeiras 24 horas foram de silêncio absoluto. Comunicávamos-nos apenas por gestos, enquanto participávamos de atividades como jardinagem, preparo de alimentos vegetarianos e meditações ao nascer e pôr do sol. A fome apertava. Comíamos apenas uma refeição leve ao meio-dia e um caldo ralo à noite. A mente fica mais receptiva quando o corpo não está sobrecarregado com digestão, explicou Anselmo no segundo dia, quando finalmente pudemos falar. O verdadeiro ritual de transformação aconteceu no sábado à noite. Após um dia inteiro de palestras sobre os 7 níveis da consciência universal, fomos conduzidos ao círculo de pedras. Uma fogueira ardia no centro, e a lua cheia iluminava o céu sem nuvens. Anselmo apareceu vestindo uma túnica dourada, diferente de nossas vestes brancas. Seu rosto parecia transfigurado pela luz dançante do fogo. Hoje vocês morrerão para o mundo antigo e renascerão para a verdadeira luz, anunciou ele, sua voz ressoando na noite clara. Cada um deve confessar seu maior obstáculo espiritual, o apego que mais o prende à existência ilusória. Um a um, os participantes se levantaram. Alguns choravam ao revelar segredos íntimos. Uma mulher confessou que não amava o marido. Um homem relatou que havia abandonado um filho em outra cidade. Outra admitiu ter roubado dinheiro da empresa onde trabalhava. Anselmo ouvia cada confissão com expressão grave, ocasionalmente assentindo ou tocando a testa dos confessores em um gesto de absolvição. Quando chegou minha vez, tremia. O que deveria dizer? Qual era meu maior apego? Levantei-me, sentindo 15 pares de olhos sobre mim. Meu maior obstáculo é minha família. As palavras escaparam antes que pudesse filtrá-las. Tenho medo de decepcioná-los, de seguir um caminho que eles não compreendam. Anselmo aproximou-se de mim, seus olhos refletindo as chamas. O verdadeiro buscador deve estar disposto a sacrificar todos os laços terrenos em nome da elevação espiritual. Família é um conceito limitante criado para aprisionar almas. Nossos verdadeiros parentes são aqueles que compartilham nossa busca pela luz. Então, num movimento repentino, pegou uma mecha do meu cabelo e cortou-a com uma pequena tesoura dourada.
O choque me paralisou. Ele lançou o cabelo cortado ao fogo, onde crepitou e se consumiu em segundos. Assim rompemos o primeiro laço com sua existência anterior, declarou, enquanto gotas de suor frio escorriam por minhas costas. A partir de hoje, você pertence ao caminho. A cerimônia culminou com a ingestão de um chá amargo que nos foi servido em taças de cerâmica. Bebam completamente, instruiu Anselmo. É a essência da natureza que clarificará suas mentes. O gosto era terrível, mas obedeci. Em minutos, comecei a sentir uma leveza estranha, como se meu corpo pesasse menos. As chamas da fogueira pareciam alongar-se, dançando em padrões hipnóticos. Vozes e sons se misturavam, e tive a sensação de estar flutuando acima de meu próprio corpo. Entre visões coloridas e sensações intensas, ouvi claramente a voz de Anselmo. Você está segura agora. Está em casa. Eu cuidarei de você para sempre. Acordei na manhã seguinte em meu colchão no alojamento feminino, com uma clareza mental que nunca havia experimentado. As cores pareciam mais vívidas, os sons mais nítidos. Sentia-me transformada, renovada, como se algo fundamental tivesse mudado dentro de mim. Foi então que Matilde entrou no alojamento com um espelho de mão. Uma a uma, nós, as mulheres do retiro, observamos nossos reflexos. Meu cabelo, antes longo até a cintura, havia sido cortado na altura dos ombros durante a noite. Todas estávamos com o mesmo corte, como soldados de um exército espiritual. Agora são todas irmãs, nascidas do mesmo ventre cósmico, disse Matilde, recolhendo o espelho. O mestre Anselmo deseja vê-la em particular após o desjejum, sussurrou para mim antes de sair. O domingo passou como um sonho. Sentia-me conectada a todos e a tudo de uma maneira que não conseguia explicar. As palavras de Anselmo ressoavam em minha mente como verdades absolutas. E quando, ao final do dia, ele anunciou que eu havia sido escolhida para receber ensinamentos especiais e deveria permanecer na comunidade enquanto os outros retornavam à cidade, não hesitei por um segundo. E meus estudos? Perguntei num raro momento de lucidez. O verdadeiro conhecimento não está nas universidades que doutrinam mentes jovens com materialismo, respondeu Anselmo, acariciando meu rosto. Você aprenderá diretamente da fonte universal. Eduarda ficou encarregada de ir até minha pensão para buscar meus pertences. Entreguei-lhe a chave e uma lista do que trazer. Nela não incluí os livros da faculdade, nem as fotos de família. Aquela Iracema, a estudante de pedagogia de Batatais, parecia já uma lembrança distante. Nas primeiras semanas após o retiro, vivia em um estado de êxtase constante. Acordava às 5 da manhã para meditação ao nascer do sol, trabalhava na horta comunitária, participava das sessões de estudo dos textos sagrados que Anselmo havia supostamente canalizado e dormia exausta, mas plena, às 9 da noite. A rotina rígida, ao invés de me oprimir, dava-me uma sensação de propósito e pertencimento que nunca havia experimentado. Você está florescendo, comentou Anselmo durante uma das nossas sessões privadas de orientação espiritual, encontros semanais onde ele avaliava meu progresso no caminho. Sua aura está mais luminosa a cada dia. Sentada em sua sala particular, um cômodo simples com uma mesa de madeira, estantes de livros antigos e um sofá desgastado, eu me sentia especial, escolhida. Enquanto os outros membros tinham orientação em grupo, Anselmo dedicava 1 hora inteira só para mim. Tenho grandes planos para você, Iracema, disse ele certa tarde, servindo-me chá de ervas em uma xícara de porcelana, a única peça luxuosa em todo o centro. Vejo em você uma futura guardiã do conhecimento sagrado. As cartas de meus pais começaram a chegar 2 semanas após minha não volta à universidade. Anselmo as entregava abertas, comentando seu conteúdo. Veja como eles tentam manipular seus sentimentos, apontou ele, lendo em voz alta uma passagem onde mamãe dizia que chorava todas as noites por minha ausência. É o ego deles falando, não o amor verdadeiro.
Amor verdadeiro respeita o caminho espiritual do outro. A princípio respondi às cartas, tentando explicar minha nova vida com entusiasmo. Mas logo, Anselmo sugeriu que esse contato estava desestabilizando minha evolução espiritual. Concordei em limitar as comunicações. Afinal, eles não compreendiam a importância do que eu vivia ali. O telefonema do meu pai veio 1 mês depois. Estava na horta quando Matilde me chamou. Seu pai está na linha. O mestre permitiu que você fale, mas apenas por 5 minutos. Corri até o telefone instalado na pequena sala administrativa. A voz de papai soava distante, entrecortada pela conexão ruim. Iracema, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Sua mãe está doente de preocupação. Você abandonou a faculdade, faltando apenas 2 meses para se formar. Estou bem, papai, respondi, consciente de que Matilde permanecia na sala, ouvindo cada palavra. Encontrei meu verdadeiro propósito. A faculdade era um caminho equivocado. Minha filha, isso é loucura. Você sempre quis ser professora. Trabalhamos tanto para pagar seus estudos. Vocês não entendem, interrompi, repetindo as frases que havia aprendido. Estou seguindo um chamado superior. O conhecimento material é limitado. Ouvi um suspiro profundo do outro lado da linha. Quando papai falou novamente, sua voz estava embargada. Vamos buscar você. Me diga onde está. Não preciso ser resgatada. Estou onde escolhi estar. A chamada foi encerrada abruptamente quando Matilde desligou o telefone. 5 minutos, explicou com um sorriso complacente. O mestre diz que conversas com não iniciados devem ser limitadas para proteger sua energia. Naquela noite, chorei silenciosamente em meu colchão no dormitório feminino. Não pela saudade de casa, embora ela existisse, mas pela frustração de não conseguir fazer minha família entender minha escolha. Eduarda, que dormia no beliche ao lado, notou minhas lágrimas. Também passei por isso, sussurrou ela na escuridão. A separação da família biológica é a prova mais difícil no caminho, mas lembre-se, quem realmente a ama aceitará sua evolução espiritual. A visita aconteceu 3 semanas depois. Estava varrendo a entrada do centro quando um carro estacionou abruptamente. Dele saíram meu pai, meu irmão Romero e um homem que não reconheci. Iracema! A voz de papai misturava alívio e angústia. Correu em minha direção, abraçando-me com força. Correspondi ao abraço automaticamente, mas parte de mim já havia se desconectado. Sentia-me estranhamente distante, como se observasse a cena de fora. Vamos para casa agora, disse Romero, pegando meu braço. Acabou essa loucura. Não posso ir, respondi calmamente. Este é meu lar agora. O homem desconhecido se aproximou. Senhorita Iracema, sou o Dr. Mendes. Sua família está preocupada com seu bem-estar. Poderia conversar comigo em particular? Antes que pudesse responder, Anselmo surgiu na entrada, ladeado por 2 homens robustos, membros que cuidavam da segurança do centro. Esta é propriedade privada, anunciou ele, com voz firme mas controlada. A senhorita Iracema é maior de idade e está aqui por vontade própria. Posso chamar as autoridades se for necessário. Você é o tal guru, cuspiu Romero, avançando ameaçadoramente. Meu irmão trabalhava como policial em Batatais e tinha o temperamento explosivo. Os seguranças se posicionaram imediatamente. Iracema, meu pai implorou, lágrimas nos olhos. Pense no que está fazendo. Sua mãe está doente. Não come direito desde que você desapareceu. Uma parte de mim queria ceder, abraçar meu pai e ir para casa. Mas outra parte, a parte que agora dominava, via aquilo como o teste supremo de minha lealdade ao caminho. Diga à mamãe que estou bem e feliz, respondi mecanicamente. Quando ela melhorar, pode vir me visitar, talvez até encontre paz aqui também. O médico tentou argumentar sobre condicionamento psicológico e manipulação, mas eu o interrompi. Doutor, agradeço sua preocupação, mas conheço bem minha mente. Nunca estive tão lúcida.
A confrontação terminou quando Anselmo mencionou que chamaria a polícia. Vi meu pai ser praticamente arrastado por Romero de volta ao carro, olhando para trás com uma expressão que me assombraria por décadas. Uma mistura de desespero, decepção e amor impotente. Naquela noite, Anselmo me chamou para sua sala. Pela primeira vez, ofereceu-me um cálice de vinho. Você passou no teste mais difícil, disse ele, com um olhar que me fez sentir especial, escolhida. Provou sua lealdade ao caminho acima dos laços do sangue. Bebi o vinho em pequenos goles, sentindo um calor espalhar-se pelo meu corpo. Anselmo aproximou-se, colocando a mão em minha nuca. Agora está verdadeiramente pronta para o próximo nível, sussurrou, seus lábios próximos ao meu ouvido. A união espiritual com o Mestre. Algo dentro de mim hesitou. Um último lampejo da antiga Iracema. Mas o vinho, o condicionamento das últimas semanas e a necessidade desesperada de pertencimento silenciaram aquela voz interior. Quando seus lábios tocaram os meus, não ofereci resistência. 2 meses depois, fui anunciada como a nova companheira espiritual do Mestre. Aos 22 anos, tornei-me a esposa de Anselmo, em uma cerimônia privada, testemunhada apenas pelos membros mais antigos da comunidade. Acreditava sinceramente que havia sido escolhida para uma missão divina. A estudante universitária de pensamento crítico havia desaparecido completamente, substituída por uma devota que via em cada palavra de Anselmo uma verdade cósmica inquestionável. As primeiras semanas de casada trouxeram mudanças que não percebi de imediato, como uma rã que não percebe a água esquentando gradualmente até ferver. Meu status de esposa do Mestre me distanciou das outras mulheres da comunidade. Eduarda, que antes compartilhava confidências no escuro do alojamento, agora baixava os olhos quando eu passava. Esse isolamento foi a primeira estratégia. Sutilmente, fui apartada de potenciais aliados. Uma companheira espiritual não pode misturar suas energias com os iniciantes, explicou Anselmo enquanto me transferia para um quarto privado anexo aos seus aposentos. Você agora é um instrumento direto para as mensagens celestiais. O quarto, embora separado por uma porta da suíte principal de Anselmo, tinha apenas o básico: uma cama estreita, um pequeno armário e uma mesa de madeira onde eu deveria registrar meus insights espirituais. Nenhuma decoração pessoal era permitida. Objetos atraem apegos terrenos, justificou ele, retirando um pequeno camafeu que eu mantinha escondido. A única foto que me restava de meus pais. A rotina mudou drasticamente. Enquanto os outros membros seguiam atividades comunitárias, eu passava horas em retiro meditativo, na verdade confinada ao quarto, estudando manuscritos que Anselmo selecionava, textos confusos que misturavam fragmentos de filosofias orientais, cristianismo primitivo e anotações que ele alegava receber de mestres ascensionados. Você compreenderá quando sua mente estiver purificada, dizia ele sempre que eu questionava alguma contradição. E gradualmente parei de questionar. A primeira prova de obediência veio em uma noite fria de junho de 1974, 3 semanas após o casamento. Anselmo entrou em meu quarto tarde da noite, carregando uma tesoura e uma bacia de metal. Chegou a hora de renunciar à vaidade, anunciou, apontando para meus cabelos agora na altura dos ombros. Corte-os você mesma como oferenda. Hesitei. Desde a adolescência, meu cabelo castanho ondulado era minha característica mais elogiada. Anselmo percebeu a relutância. O apego é sinal de que o ego ainda domina seu espírito, disse ele, sua voz endurecendo. Prove sua evolução. Com mãos trêmulas, cortei meus cabelos bem curtos, mechas caindo na bacia, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Anselmo observava com uma expressão que hoje reconheço como prazer pelo controle demonstrado. A beleza verdadeira está na obediência, declarou, recolhendo a bacia com meus cabelos. Depois, soube que foram queimados em um ritual onde Anselmo anunciou minha morte para o mundo material.
Os contatos com minha família foram completamente cortados. Cartas que chegavam eram interceptadas e destruídas. Só descobri isso anos depois. Um telefonema de minha mãe ao centro foi atendido por Matilde, que informou friamente que a irmã Luz, meu novo nome, havia optado pelo silêncio ritualístico e não poderia falar com pessoas não iniciadas. Minha dedicação diária incluía agora o preparo das refeições privadas de Anselmo, transcrição de seus ensinamentos e participação em rituais noturnos onde ele canalizava mensagens para uma audiência seleta, membros mais ricos ou influentes da sociedade local que buscavam orientação espiritual. Foi numa dessas noites que ouvi pela primeira vez o termo contribuição sacrificial. Anselmo orientava um empresário local a transferir parte significativa de seus bens para o trabalho divino, prometendo em troca proteção contra uma catástrofe iminente que só os purificados sobreviveriam. Iracema, sussurrei para mim mesma naquela noite, tentando recordar como era ser chamada pelo meu nome real. A palavra soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa, e de fato pertencia. O controle sobre meu corpo intensificou-se. Anselmo determinava quando eu deveria comer e o quê. Geralmente apenas vegetais crus e frutas em pequenas quantidades. Jejuns de 3 dias tornaram-se frequentes, sempre apresentados como limpezas espirituais. Emagreci tanto que meus períodos menstruais cessaram, o que Anselmo celebrou como libertação dos ciclos terrenos. Seu corpo está transcendendo, afirmou ele, enquanto eu lutava contra tonturas constantes e fraqueza. As necessidades físicas diminuem quando o espírito ascende. As primeiras dúvidas começaram a surgir quando fui designada para ajudar na integração de uma nova membro, Berenice, uma jovem viúva de 28 anos que havia doado sua herança substancial ao centro. Reconheci em seus olhos o mesmo brilho de devoção cega que os meus deviam ter. Mas também notei como Anselmo usava as mesmas frases, os mesmos toques acidentais, os mesmos elogios que havia usado comigo. Você tem uma aura especial, ouviu dizer a ela, palavras idênticas às que me conquistaram no terminal rodoviário. Uma fagulha de ciúme acendeu-se em mim, não por afeto romântico, mas por ter perdido minha posição de escolhida. Essa emoção mundana me aterrorizou. Conforme os ensinamentos, sentimentos como ciúme significavam regressão espiritual, punível com rituais humilhantes de purificação diante da comunidade. Naquela noite, anotei obedientemente o pecado em meu diário de confissões, um caderno onde registrávamos pensamentos impuros para serem analisados por Anselmo. Tremia enquanto escrevia, antecipando a punição. A resposta dele me surpreendeu. Em vez de repreensão, recebeu minha confissão com um sorriso satisfeito. Sua honestidade prova seu avanço no caminho, declarou. Você será elevada à posição de guardiã do círculo interno. O que não entendi então foi que minha submissão completa, chegando ao ponto de denunciar meus próprios pensamentos, era exatamente o que ele buscava. Eu havia me tornado a prisioneira perfeita, uma que vigiava a si mesma, que havia internalizado seu carcereiro. O título de guardiã significava novas responsabilidades, supervisionar as confissões de outros membros e reportar diretamente a Anselmo qualquer sinal de desvio ou questionamento. Eu havia sido promovida de vítima a cúmplice, sem sequer perceber a transformação. Meu primeiro grande desafio veio em novembro de 1975, quando adoeci gravemente. Uma infecção respiratória que começou como uma simples tosse transformou-se rapidamente em pneumonia devido à minha imunidade debilitada pelos constantes jejuns e alimentação deficiente. Doenças são manifestações de impurezas espirituais, decretou Anselmo, negando-me atendimento médico. Seu corpo está expulsando venenos acumulados na vida pregressa. Durante 2 semanas, ardia em febre em meu quarto isolado, recebendo apenas infusões de ervas amargas preparadas por Matilde. Tossindo sangue nas madrugadas, cheguei a acreditar que morreria ali,
sozinha. Nos momentos de delírio febril, via minha mãe sentada na beira da cama, penteando meus cabelos como fazia na infância quando eu estava doente. Essas alucinações trouxeram o primeiro verdadeiro questionamento. Se eu morresse ali, minha família jamais saberia. Foi Eduarda quem, arriscando severa punição, trouxe-me antibióticos contrabandeados da farmácia da cidade. Tome escondido, sussurrou, deixando rapidamente os comprimidos sob meu travesseiro. O mestre não precisa saber. Essa pequena desobediência, aceitar ajuda não autorizada, foi meu primeiro ato de rebelião silenciosa. Enquanto engolia os comprimidos às escondidas, uma porta se abriu na fortaleza mental que Anselmo havia construído ao meu redor. Se ele estava errado sobre a doença ser puramente espiritual, sobre o que mais poderia estar equivocado? A recuperação foi lenta, mas à medida que minha força física retornava, também crescia uma centelha de consciência crítica que eu julgava extinta. Comecei a observar com novos olhos os rituais, as regras, as contradições entre os ensinamentos de sacrifício e as regalias que Anselmo desfrutava. Não podíamos possuir objetos pessoais, mas ele tinha uma coleção de relógios caros. Pregava abstinência sexual para os membros comuns, alegando que a energia vital precisava ser preservada, mas mantinha relações não apenas comigo, mas suspeitava também com outras escolhidas. O segundo desafio veio quando, em meados de 1976, descobri estar grávida. Minha reação inicial foi de puro terror, não pela gravidez em si, mas pelo que Anselmo faria. As crianças nascidas na comunidade eram separadas das mães logo após o desmame e criadas coletivamente, sob supervisão direta de Matilde, sem laços maternos permitidos. Apegos familiares são grilhões que impedem a evolução espiritual, era o ensinamento. Escondida no banheiro comunitário, coloquei a mão sobre meu ventre ainda plano, sentindo uma conexão imediata com a vida que se formava dentro de mim. Naquele momento, algo fundamental mudou. Pela primeira vez em anos, pensei como mãe, não como seguidora. Tinha agora alguém além de mim para proteger. A reação de Anselmo à notícia foi desconcertante. Em vez da frieza habitual ou das palestras sobre desapego, demonstrou um entusiasmo incomum. Um filho do mestre é uma bênção para toda a comunidade, anunciou durante o jantar coletivo, colocando publicamente a mão sobre minha barriga. Esta criança será o primeiro da nova linhagem de seres elevados. Fui imediatamente elevada a um status quase místico. Matilde, antes fria e controladora, tornou-se obsessivamente atenta a cada necessidade. Minha dieta melhorou drasticamente. Agora incluía proteínas, laticínios e suplementos vitamínicos. O recipiente do futuro iluminado precisa estar em perfeitas condições, justificava Anselmo para o tratamento preferencial. Para a comunidade, eu carregava uma espécie de Messias. Para mim, era simplesmente meu bebê, a primeira pessoa em anos que amaria incondicionalmente e que talvez me amasse de volta sem exigir obediência cega. O terceiro desafio surgiu quando, no 5º mês de gestação, Anselmo anunciou planos de expandir a comunidade para uma área rural isolada no interior de Goiás. Recebi a orientação dos mestres ascensionados, declarou durante uma reunião do círculo interno. Devemos nos afastar das vibrações corruptoras da cidade. Apenas os verdadeiramente comprometidos nos seguirão. A perspectiva de maior isolamento, agora com uma criança, aterrorizou-me. Uma coisa era submeter-me às privações e controle. Outra, completamente diferente, era submeter meu filho ainda não nascido ao mesmo destino. Nas noites seguintes, enquanto todos dormiam, permiti-me fazer o impensável, planejar uma fuga. Comecei a observar rotinas, horários de vigia, localização de chaves. Notei que às quintas-feiras, Josué, o motorista da Kombi comunitária, ia sozinho à cidade buscar suprimentos. A van retornava sempre cheia de caixas, e ninguém verificava seu conteúdo minuciosamente. Poderia esconder-me entre as mercadorias? A gravidez avançada complicava qualquer plano. Onde iria?
Como sobreviveria sozinha, sem dinheiro, documentos ou contatos? Minha família provavelmente havia desistido de me encontrar após tantos anos sem comunicação. Enquanto lutava com esses pensamentos, um evento inesperado mudou tudo. Durante uma sessão de canalização para visitantes externos, Anselmo teve um colapso. No meio de um discurso sobre a grande transição planetária, caiu inconsciente. O que me chocou não foi o desmaio em si, mas o que aconteceu depois. Matilde rapidamente evacuou os visitantes, alegando que o mestre havia ascendido temporariamente a outro plano. Mas eu, como sua esposa, acompanhei-o até o quarto e testemunhei sua transformação. "Chame um médico, droga!" gritou ele, abandonando completamente o tom sereno e a linguagem elevada que caracterizavam o mestre Anselmo. "Meu remédio está na gaveta." O homem sagrado, o canal direto das forças cósmicas, tinha hipertensão e escondia medicamentos convencionais em sua mesa de cabeceira. Enquanto Matilde corria para buscar os comprimidos, nossos olhares se encontraram. Ele viu a compreensão em meu rosto, a percepção da fraude que ele era. "Nenhuma palavra sobre isso", ameaçou depois, quando estávamos a sós. "Alguns entendimentos são apenas para os iluminados. Os seguidores precisam de símbolos, de mistério." Naquela noite, deitada em minha pequena cama, acariciando minha barriga proeminente, fiz uma promessa ao meu filho não nascido. "Vamos sair daqui. Não sei como ainda, mas vamos." A revelação sobre os medicamentos de Anselmo plantou em mim uma semente perigosa, a dúvida. Como um jardim secreto, cultivei-a cuidadosamente, escondida de olhares vigilantes. Minha barriga crescia junto com minha determinação. Minha primeira tentativa de contato com o mundo exterior aconteceu quando Josué, o motorista, adoeceu e fui designada para acompanhar Matilde nas compras semanais, um privilégio raro justificado pela necessidade de energias maternas para selecionar alimentos puros para a comunidade. No mercado da cidade, enquanto Matilde negociava legumes, consegui sussurrar para a caixa: "Sou Iracema Alves, minha família me procura. Por favor, avise." O olhar aterrorizado da mulher cortou minha frase. Só então percebi que Teodoro, outro membro, observava-me a poucos metros de distância. Meu coração disparou. Tentei disfarçar pedindo informações sobre vitaminas para gestantes, mas sabia que estava comprometida. No retorno à comunidade, o silêncio dentro da Kombi era opressivo. Teodoro não tirava os olhos de mim pelo retrovisor. Naquela noite, fui chamada ao escritório de Anselmo. "Sua gravidez está afetando seu discernimento, querida", disse ele, com aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. "Os hormônios criam confusão mental. Precisamos protegê-la desses impulsos." A partir daquele dia, perdi o privilégio de sair. 2 mulheres foram designadas para me acompanhar em todos os momentos, até mesmo no banheiro. O que Anselmo chamava de cuidado especial com a portadora do iluminado era, na verdade, uma prisão disfarçada. À noite, sozinha com meus pensamentos, imaginava meu irmão Romero. Será que ainda me procurava? Lembrava-se do meu aniversário? Colocava um prato a mais na mesa de Natal esperando que eu voltasse? Minha segunda tentativa veio 1 mês depois, quando desenvolvemos um culto especial para receber vibrações cósmicas para o bebê. Um médico, Dr. Paulo, um dos simpatizantes externos que frequentavam os círculos de Anselmo, mas não morava na comunidade, foi trazido para verificar minha saúde. Durante o exame, enquanto Matilde foi buscar água, sussurrei rapidamente: "Estou sendo mantida contra minha vontade. Por favor, ajude-me." Seus olhos se arregalaram, mas ele manteve a expressão neutra. Continuou o exame como se nada tivesse acontecido. "O bebê está saudável", anunciou quando Matilde retornou. "Nascerá em aproximadamente 6 semanas." Esperei dias por algum sinal de ajuda. 1 semana, 2. Nada aconteceu. Posteriormente descobri que Dr. Paulo havia consultado Anselmo, preocupado com meu estado mental instável.
Anselmo, é claro, confirmou que eu sofria de delírios pré-natais, uma condição que ele inventara. É comum que as mães dos iluminados passem por provações mentais, explicou aos membros. O peso da responsabilidade cósmica frequentemente manifesta-se como paranoia temporária. A comunidade inteira agora me olhava com uma mistura de pena e reverência. Eu não era mais apenas Iracema. Era uma pobre mulher confusa carregando algo muito maior que ela própria podia compreender. Em março de 1977, meu filho nasceu. Um parto difícil, em casa, assistido apenas por Matilde e 2 outras mulheres com experiência em partos naturais. Anselmo proibira médicos. Energias externas poderiam contaminar o momento sagrado. Quando segurei Antônio pela primeira vez, esse foi o nome que escolhi em homenagem a meu falecido pai, embora Anselmo tivesse anunciado que o nome oficial seria Lumen. Algo mudou definitivamente em mim. Seus olhos, ainda embaçados pela chegada ao mundo, pareciam me implorar proteção. A placenta ainda não havia sido expelida quando jurei novamente, com mais força: nós sairíamos dali. Anselmo permitiu que eu amamentasse o bebê. O leite materno carrega frequências evolutivas superiores. Mas Matilde supervisionava cada mamada, controlando a duração, verificando posições, tomando notas. Minha privacidade era inexistente. Quando ele completar 6 meses, iniciará sua preparação especial, anunciou Anselmo durante um ritual de apresentação cósmica do bebê. Embora continue recebendo seu leite, ficará sob os cuidados principais do Conselho de Educação Espiritual. 6 meses. Eu tinha uma contagem regressiva. Começaria a perder meu filho para o sistema em apenas 180 dias. Minha terceira tentativa foi a mais desesperada. Consegui convencer Matilde que precisava de ervas específicas para aumentar a qualidade do meu leite, sálvia e funcho, que cresciam apenas na encosta atrás da propriedade. Por ser um local íngreme e distante, raramente era visitado, exceto para coletas especiais. Melhorar o leite para o iluminado é uma prioridade, concordou ela, designando Eduarda, a mesma que havia me trazido remédios, para me acompanhar. Durante a colheita, ganhei a confiança de Eduarda, compartilhando dúvidas que sabia que ela também tinha. Já te perguntaste por que Anselmo pode comer carne enquanto jejuamos? Por que tem um quarto privado enquanto compartilhamos dormitórios? Sussurrei enquanto coletávamos as folhas. O medo inicial nos olhos dela deu lugar a uma hesitante concordância. Precisamos proteger Antônio, prossegui. Você tem contato com o mundo exterior. Conhece alguém que poderia nos ajudar a sair? Por um momento, pensei ter encontrado uma aliada. Eduarda olhou para meu bebê adormecido no carregador improvisado, suas pequenas mãos em punhos cerrados e seus olhos se encheram de lágrimas. Também tenho uma filha, confessou. Está com minha mãe na cidade. Foi por isso que Anselmo me aceitou mesmo sendo mãe solteira, porque abri mão da criação dela. Aquela revelação era exatamente o que eu precisava, alguém com motivação tão forte quanto a minha. Passamos a planejar, sussurrando entre as colheitas de ervas, enquanto Antônio dormia inocentemente. O plano era simples. Na próxima lua cheia, durante o ritual mensal em que todos ficavam em meditação por horas, Eduarda conseguiria as chaves da Kombi. Fugiríamos para a casa da mãe dela, em Franca, a cerca de 100 quilômetros. De lá, eu contataria meu irmão. Na noite planejada, vesti camadas extras de roupa em Antônio, preparei uma trouxa pequena com fraldas e aguardei o sinal combinado, 3 batidas suaves na janela do meu quarto. As horas passaram. O ritual começou no salão principal. Continuei esperando, com o coração aos saltos. Então, passos apressados pelo corredor. Não eram as batidas combinadas, mas a porta sendo aberta violentamente. Anselmo entrou, seguido por 2 homens fortes do grupo. O olhar em seu rosto me gelou até a medula. A traição vem sempre de quem mais confiamos, disse ele calmamente. Eduarda nos contou tudo sobre seu plano de sequestrar o iluminado.
O choro de Antônio ecoava pelo quarto vazio, enquanto eu permanecia ajoelhada no centro do círculo de purificação, cercada por todos os membros da comunidade. Eduarda estava à minha frente, de pé, os olhos baixos e as mãos trêmulas. Nossa irmã salvou o iluminado de um destino terrível, proclamou Anselmo, colocando a mão no ombro de Eduarda. Quando Iracema atentou com planos de fuga, ela veio imediatamente a mim. Só então entendi completamente. Nunca houve aliança. Desde o princípio, Eduarda reportava cada palavra minha a Anselmo. A história sobre sua filha, a suposta compreensão nos olhos dela, tudo havia sido uma elaborada armadilha para me fazer revelar minhas verdadeiras intenções. O que acontece com aqueles que tentam separar um iluminado de seu destino? Perguntou Anselmo à Assembleia. Purificação completa, responderam em uníssono. A purificação completa era o mais severo dos rituais. Isolamento total por 21 dias, alimentação mínima, confissões diárias e o pior, separação absoluta de Antônio. Enquanto me levavam para o quarto de reflexão, um cubículo sem janelas nos fundos da propriedade, o desespero de não poder amamentar meu filho me consumia mais que qualquer medo de punição. Quem alimentará meu bebê? Gritei, tentando resistir aos homens que me escoltavam. O iluminado receberá o necessário. Foi a resposta fria de Matilde, que já carregava Antônio para longe de mim. Os primeiros 3 dias foram os piores. A febre do leite represado, as dores nos seios, a ansiedade pela saúde do meu filho. Sem relógio ou janelas, perdi completamente a noção do tempo. Matilde vinha 2 vezes ao dia extrair manualmente o leite, para que o iluminado não perca sua nutrição sagrada. Um procedimento que realizava com frieza clínica, recusando-se a responder qualquer pergunta sobre Antônio. No que julguei ser o 5º dia, algo inesperado aconteceu. Durante a coleta noturna, Matilde chegou acompanhada por uma jovem que eu nunca havia visto antes, Helena, uma nova convertida com formação em enfermagem. Ela precisa aprender os procedimentos, justificou Matilde. Enquanto Matilde saía brevemente para buscar mais recipientes, Helena sussurrou: "Seu bebê está bem. Estamos todas nos revezando para cuidar dele." Aquelas simples palavras, a primeira informação real sobre meu filho, foram como água no deserto. Antes que pudesse responder, Matilde retornou, e Helena voltou à sua postura profissional. Nos dias seguintes, através de frases curtas sussurradas durante os minutos em que ficávamos sozinhas, Helena se tornou minha conexão com o mundo além daquelas 4 paredes. Dela soube que Anselmo havia acelerado os planos de mudança para Goiás. Partiríamos em menos de 1 mês. A comunidade estava empolvorosa com os preparativos, vendendo propriedades, liquidando pertences. Ele fala que lá será o refúgio final antes da grande transição, contou Helena. Alguns membros estão vendendo casas e entregando todo o dinheiro ao centro. Esta informação mudou tudo. Se fôssemos para Goiás, um local ainda mais isolado, onde a comunidade ficaria ainda mais distante de qualquer autoridade, minhas chances de escapar com Antônio seriam praticamente nulas. A urgência se intensificou. A mudança para Goiás seria minha sentença definitiva. Quando finalmente saí do isolamento, após os 21 dias, meu filho mal me reconheceu. Aos quase 8 meses, Antônio já passava mais tempo com as educadoras espirituais do que comigo. Permitiam-me apenas 3 sessões diárias de amamentação, todas supervisionadas. Eu havia sido rebaixada de mãe a simples provedora de alimento. Todos os membros haviam recebido instruções para não ficarem sozinhos comigo. Helena, minha única aliada, conseguia ocasionalmente trocar palavras rápidas quando nos cruzávamos no banheiro compartilhado ou durante as refeições comunais. De suas frases fragmentadas, construía um mosaico de informação. A propriedade em Goiás era remota, sem vizinhos próximos, cercada por natureza. Anselmo já estava planejando a construção de um bunker subterrâneo para a grande transição. E, o mais alarmante, havia iniciado um processo de descondicionamento para as crianças da comunidade, incluindo meu filho.
O descondicionamento, descobri posteriormente, consistia em separar as crianças dos pais durante períodos progressivamente mais longos, para que desenvolvessem lealdade exclusiva aos educadores espirituais e, por extensão, a Anselmo. Meu tempo estava acabando, não apenas para escapar, mas para salvar a identidade de meu filho antes que ele fosse completamente absorvido pelo sistema. A partida será em menos de 2 semanas, sussurrou Helena durante a limpeza das verduras na cozinha comunitária. Estão preparando os documentos para todos. Alguns membros venderão apenas após a mudança, para não levantar suspeitas. E quanto aos documentos de Antônio? Perguntei, sem olhar diretamente para ela. Anselmo está cuidando pessoalmente. Ouvi que usará outro nome. Aquela informação foi como um punhal. Meu filho não apenas seria levado para longe de qualquer possibilidade de resgate, mas sua própria identidade legal seria alterada. Se isso acontecesse, como minha família jamais o encontraria? Nos dias seguintes, observei os preparativos com crescente desespero. Caixas se acumulavam nos cantos, móveis eram desmontados, listas de itens essenciais circulavam entre os membros. A excitação era palpável. Muitos realmente acreditavam estar se aproximando de um momento espiritual transcendente. Eu, por outro lado, via o relógio de nossa liberdade se esgotando. Na noite de quinta-feira, uma semana antes da partida programada, um acontecimento inesperado mudou tudo. Durante o jantar comunitário, quando todos estavam reunidos no refeitório, ouvimos o som inconfundível de sirenes se aproximando. As luzes vermelhas e azuis refletiam pelas janelas, criando um espetáculo surreal no ambiente normalmente controlado. O pânico foi imediato. Alguns correram para os dormitórios, outros se ajoelharam em oração espontânea. Anselmo, porém, manteve-se calmo. Mantenham a compostura, ordenou. É apenas mais uma provocação do sistema. Nossos advogados lidarão com isso. Mas desta vez era diferente. Um grupo de policiais entrou acompanhado de um oficial de justiça. Traziam mandados de busca e apreensão relacionados a denúncias de transações financeiras irregulares e documentação falsa. Alguém havia alertado as autoridades sobre a venda em massa de propriedades e transferências suspeitas de dinheiro para contas no exterior. No caos que se seguiu, com policiais revistando escritórios e Anselmo em discussão acalorada com o delegado, procurei Helena desesperadamente. Foi você? Sussurrei quando a encontrei no corredor, carregando lençóis como disfarce para nosso breve encontro. Não diretamente, respondeu, tensa. Mas minha prima trabalha no cartório. Comentei sobre documentos estranhos sendo processados. Não precisou dizer mais. Aquela intervenção não era sobre resgate, era sobre dinheiro, mas poderia ser minha única oportunidade. Com os oficiais ocupados nos escritórios e a atenção de todos voltada para a crise, dirigi-me ao dormitório das crianças. Antônio estava dormindo, assim como outras 3 crianças, sob a supervisão de apenas uma educadora. Todas as outras haviam sido chamadas para a emergência principal. Quando entrei, a jovem Lisa me olhou com surpresa. Anselmo pediu que eu trouxesse Antônio para a sala de meditação. Menti com uma confiança que não sabia que possuía. Acredita que a energia pura da criança ajudará na negociação com as autoridades. Lisa hesitou. Ninguém me informou. Foi uma decisão de emergência, insisti, já recolhendo meu filho adormecido. Se quiser confirmar, pode ir perguntar diretamente a ele. A menção de questionar uma ordem direta de Anselmo era praticamente um tabu na comunidade. Lisa assentiu nervosamente e me deixou pegar meu filho. Com Antônio nos braços, caminhei calmamente pelo corredor lateral, como se estivesse apenas cumprindo ordens. Meu coração batia tão forte que temia que alguém pudesse ouvi-lo. Passei pela lavanderia, pela despensa e, finalmente, alcancei a porta dos fundos que dava para a horta. A escuridão da noite me envolveu quando saí para o ar frio de abril. Segurei Antônio firmemente contra meu peito, cobrindo sua cabeça com um cobertor para protegê-lo do frio e impedir qualquer choro que pudesse nos denunciar. Atravessei a horta agachada,
usando as fileiras de vegetais como cobertura. Alcancei a cerca dos fundos, um simples alambrado que eu tantas vezes havia olhado com desespero nos últimos meses. Com uma mão segurando Antônio e a outra agarrada à cerca, um pensamento me paralisou momentaneamente. Para onde ir? Eu não tinha dinheiro, documentos ou qualquer plano além de sair daquele lugar. Foi quando ouvi passos se aproximando rapidamente por entre as plantações. Congelei, preparando-me para ser descoberta. Uma figura emergiu da escuridão e meu coração quase parou, até reconhecer Helena. Por aqui, sussurrou, guiando-me para uma abertura na cerca que eu nunca havia notado antes. Há uma estrada secundária a 200 metros. Minha prima virá buscá-la em 15 minutos. Por que está me ajudando? Perguntei, enquanto atravessávamos a abertura. Helena hesitou por um momento antes de responder. Porque tenho uma filha também, e porque sei que tudo que Anselmo diz são mentiras. Ela me entregou uma pequena bolsa. Há algum dinheiro, uma troca de roupa para você e o bebê, e o endereço da minha tia em Ribeirão Preto. Ela sabe que vocês estão indo. Antes que pudesse agradecer adequadamente, o som de vozes exaltadas veio da casa principal. Alguém havia descoberto minha fuga. Vá! Helena me empurrou. Siga pelo caminho de terra. Não pare por nada. Apertei Antônio contra meu peito e corri pela escuridão, tropeçando ocasionalmente nas pedras do caminho mal iluminado apenas pela lua crescente. Atrás de mim, ouvi o alarme sendo soado. Um sino que normalmente chamava para meditações agora anunciava minha traição. Logo, lanternas começaram a pontilhar a propriedade. Alcancei a estrada secundária exausta, com os pulmões queimando e os braços doloridos de segurar firmemente meu filho. O barulho de um motor se aproximando me fez esconder atrás de uma árvore, temendo que fossem os seguidores de Anselmo. Quando os faróis iluminaram a curva, vi um pequeno Fusca azul que diminuiu a velocidade exatamente onde eu estava. Iracema? Chamou uma voz feminina de dentro do carro. Sou Débora, prima de Helena. O momento da decisão final havia chegado. Entrar naquele carro significava cortar definitivamente os laços com a vida que conhecia nos últimos anos. Significava tornar-me uma fugitiva, uma traidora aos olhos daqueles que acreditavam nas palavras de Anselmo. Sem hesitar, corri para o veículo. O Fusca azul de Débora serpenteava pelas estradas secundárias, evitando deliberadamente as rotas principais. No banco traseiro, eu embalava Antônio, que acordara assustado com a fuga repentina. Seus olhinhos arregalados me fitavam com uma mistura de confusão e sono, enquanto eu sussurrava canções de ninar que minha própria mãe cantava quando eu era criança. Melodias que a comunidade havia me proibido por serem contaminações culturais. Precisamos trocar de veículo em Batatais, explicou Débora, olhando nervosamente pelo retrovisor a cada poucos minutos. Meu marido nos espera com outro carro. Anselmo tem contatos, incluindo alguns policiais locais. Como você sabe tanto sobre ele? Perguntei, surpresa com seu conhecimento detalhado. Helena está infiltrada há meses, revelou, para minha completa perplexidade. Ela é assistente social e suspeitava de irregularidades após atender ex-membros que conseguiram sair, mas precisava de provas concretas. A revelação me deixou atordoada. Helena, minha única aliada na comunidade, nunca havia sido uma verdadeira seguidora. Era uma profissional investigando abusos, arriscando-se para coletar evidências. De repente, tudo fazia sentido. Seu conhecimento médico, suas perguntas cuidadosamente formuladas, sua capacidade de navegar pelo sistema sem levantar suspeitas. E os policiais que apareceram hoje? Uma operação separada, focada nas fraudes financeiras. Helena aproveitou a distração para facilitar sua fuga. Estávamos planejando há semanas, mas não podíamos avisar você antecipadamente. Qualquer mudança no seu comportamento teria alertado Anselmo. Enquanto o carro seguia pela escuridão, com apenas o barulho do motor e a respiração suave de Antônio preenchendo o silêncio, tentei processar o que acontecia.
Após anos acreditando que o mundo exterior era corrupto e hostil, agora pessoas desconhecidas arriscavam-se para me ajudar. A realidade que Anselmo construíra tão meticulosamente desmoronava a cada quilômetro percorrido. Em Batatais, conforme combinado, encontramos o marido de Débora em um posto de gasolina desativado nos arredores da cidade. A troca de veículos foi rápida, do Fusca azul para uma variante marrom com placas de São Paulo. Vocês seguirão para Ribeirão agora, explicou Cláudio, o marido de Débora. Minha tia Olga os espera. Ela é enfermeira aposentada e mora sozinha. É um lugar seguro para vocês se esconderem por alguns dias. E depois? Perguntei, a realidade de minha situação finalmente me atingindo por completo. Eu não tinha documentos. Anselmo os mantinha guardados, nem dinheiro além do pouco que Helena havia me dado, nem qualquer plano para o futuro. Helena fez contato com sua família, respondeu Débora, entregando-me um envelope. Seu irmão, Romero. Ele trabalha na polícia em São José dos Campos. Está vindo para Ribeirão assim que possível. Romero. Apenas ouvir seu nome trouxe lágrimas aos meus olhos. Meu irmão caçula, 8 anos mais novo, que devia ter pouco mais de 20 anos agora. A última imagem que tinha dele era de um adolescente argumentativo que queria seguir carreira militar contra a vontade de nossos pais. Agora ele estava na polícia e vinha me buscar. Ele sabe sobre Antônio? Perguntei, subitamente ansiosa sobre como minha família receberia a notícia de um neto e sobrinho que desconheciam. Sabe apenas que você está com uma criança e precisa de ajuda urgente, respondeu Cláudio. O restante você mesma poderá contar. A viagem para Ribeirão Preto foi tensa. Cada farol na estrada, cada veículo que se aproximava demais, provocava-me calafrios. Anselmo tinha recursos e seguidores devotos. Se houvesse um bloqueio policial, se alguém tivesse alertado as autoridades sobre um sequestro, esta seria a história que ele certamente contaria, tudo estaria perdido. Na periferia de Ribeirão, em uma rua arborizada de casas simples, finalmente chegamos à residência de Dona Olga. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura firme nos recebeu com discrição, guiando-nos rapidamente para dentro. A casa era aconchegante, com cheiro de café recém-passado e uma quietude que há muito eu não experimentava. Você pode usar o quarto dos fundos, indicou ela, após me servir uma xícara de café forte e separar leite morno para Antônio, que começava a demonstrar fome. Tem um bercinho que era do meu neto. Seu irmão deve chegar amanhã pela tarde. Naquela primeira noite de liberdade, não consegui dormir. Sentada ao lado do bercinho improvisado onde Antônio finalmente descansava, observei cada detalhe de seu rostinho à luz fraca do abajur. Seus dedos minúsculos, seus cílios longos, o leve movimento de seu peito subindo e descendo em ritmo tranquilo. Pela primeira vez desde seu nascimento, estávamos verdadeiramente sozinhos, sem vigilância constante, sem precisar seguir regras absurdas sobre como segurá-lo ou por quanto tempo poderia olhar em seus olhos. Amanhã trouxe nova ansiedade. A qualquer momento, imaginava ouvir a voz de Anselmo no portão, exigindo a devolução do iluminado. Dona Olga, percebendo meu nervosismo, trouxe jornais e ligou o rádio. Precisamos saber se há alguma notícia sobre o que aconteceu ontem, explicou, sintonizando a estação local. O noticiário matinal mencionou brevemente uma operação policial em comunidade religiosa, suspeita de fraudes financeiras, sem entrar em detalhes. Nada sobre uma fuga ou um bebê sequestrado. Isso me trouxe algum alívio momentâneo. Por volta das 3 da tarde, uma viatura policial estacionou discretamente na esquina. Meu coração disparou até Dona Olga espiar pela janela e confirmar. É seu irmão. Helena mandou uma foto dele para reconhecermos. Quando a porta se abriu, não reconheci imediatamente o homem de uniforme que entrou. O adolescente magricela de minhas lembranças havia se transformado em um adulto de ombros largos e postura séria. Mas seus olhos, os mesmos olhos de nosso pai, me fitaram com uma intensidade que derrubou todas as barreiras que Anselmo havia construído ao meu redor.
Iracema, disse ele, a voz embargada. Finalmente. Antônio começou a chorar nesse exato momento, como se sentisse a emoção que preenchia o ambiente. Romero olhou para o bebê em meus braços, depois novamente para mim, tentando processar a complexidade da situação. Este é seu sobrinho, apresentei com a voz trêmula. Antônio. Romero se aproximou cautelosamente, como se temesse que fôssemos desaparecer se fizesse movimentos bruscos. Mamãe e papai? Perguntei, temendo a resposta após tantos anos. Papai faleceu há 2 anos, respondeu ele com pesar. Um infarto. Mamãe está bem, morando comigo em São José. Ela nunca perdeu a esperança de encontrar você. A notícia da morte de meu pai me atingiu como um golpe físico. Durante todos aqueles anos de cativeiro disfarçado, eu havia me consolado imaginando um retorno eventual à minha família. Agora, parte desse sonho estava irremediavelmente perdido. Temos muito a conversar, continuou Romero, notando meu abalo. Mas não aqui. Não é seguro. Precisamos sair do estado o quanto antes. Anselmo já registrou um boletim de ocorrência alegando sequestro de criança. Essas palavras confirmaram meus piores temores. Mesmo livre fisicamente, eu ainda não estava verdadeiramente livre. A sombra de Anselmo continuaria nos perseguindo. Como sabia onde me encontrar? Perguntei enquanto reunia os poucos pertences que Débora havia me fornecido. A assistente social, Helena, fez contato através de canais oficiais. Ela está cooperando com uma investigação maior sobre a comunidade. Não é a primeira vez que Anselmo faz isso, Iracema. Houve outras mulheres antes de você. Essa informação, embora dolorosa, não me surpreendeu completamente. Sempre houvera sussurros sobre anteriores escolhidas que haviam falhado em suas missões espirituais. Agora entendia o verdadeiro significado daquelas histórias. Enquanto nos preparávamos para partir, Romero explicou o plano. Iríamos para São José dos Campos, onde sua posição na polícia local ofereceria alguma proteção inicial. No caminho, pararíamos em um local onde uma médica de confiança examinaria Antônio e documentaria seu estado de saúde. Evidência importante para o futuro processo de guarda. Anselmo é poderoso e tem recursos, advertiu meu irmão. Isso não acabará facilmente. Ele virá atrás do menino. Olhei para meu filho, agora adormecido novamente após ser alimentado, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. A perspectiva de uma batalha judicial contra Anselmo me aterrorizava. Ele tinha carisma, seguidores leais dispostos a testemunhar qualquer coisa a seu favor e provavelmente documentos falsificados sobre minha instabilidade mental. Como posso provar que sou uma boa mãe quando passei os últimos anos obedecendo cegamente a um homem que me convenceu que o mundo exterior era maligno? Perguntei, verbalizando meu maior medo. Com a verdade, respondeu Romero simplesmente. E com a ajuda de pessoas como Helena, que estão reunindo evidências contra Anselmo há meses. Você não é a primeira a escapar, mas pode ser a que finalmente o deterá. Quando saímos da casa de Dona Olga pela porta dos fundos, entrando discretamente na viatura descaracterizada onde outro policial aguardava, percebi que estava cruzando um limiar. À minha frente não havia apenas a perspectiva de reencontrar minha mãe e reconstruir algum tipo de vida normal, havia uma batalha que apenas começava. Estou com medo, confessei a Romero enquanto o carro deslizava silenciosamente para fora do bairro. Eu sei, respondeu ele, colocando brevemente sua mão sobre a minha. Mas não está mais sozinha. Aquelas simples palavras, você não está mais sozinha, reverberaram profundamente. Por 8 anos, mesmo cercada de pessoas na comunidade, eu havia estado fundamentalmente isolada, desconectada de quem realmente era. Agora, com meu filho nos braços e meu irmão ao meu lado, sentia o primeiro vislumbre genuíno de esperança. O rádio da viatura ocasionalmente emitia códigos e instruções. A noite caía sobre a estrada que nos levava para longe de Ribeirão Preto. Para Antônio, era apenas mais um dia de sua jovem existência. Para mim, era o primeiro dia do resto de nossas vidas, uma vida que eu estava determinada a proteger,
mesmo que isso significasse enfrentar o homem que havia roubado 8 anos de minha história. O dia do julgamento chegou após 6 meses de batalhas preliminares, audiências e perícias psicológicas. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava, com bancos de madeira polida e um silêncio que pesava como chumbo. Mamãe segurava Antônio no corredor externo. Crianças não eram permitidas durante o testemunho. Meu advogado, Dr. Paulo, organizava suas anotações enquanto eu tentava controlar o tremor nas minhas mãos. Então ele entrou. Anselmo. Não mais vestindo seu habitual branco imaculado, mas um terno cinza sóbrio. Havia emagrecido, mas seus olhos continuavam os mesmos, penetrantes, intensos, capazes de provocar aquela velha sensação de estar sendo examinada até a alma. Por um momento fugaz, senti o reflexo condicionado de abaixar a cabeça em submissão. Em vez disso, mantive o olhar fixo à frente. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça e o juiz Mendonça entrou na sala. Os procedimentos iniciais pareciam distantes, como se eu observasse tudo através de uma espessa cortina. Apenas quando Anselmo foi chamado para depor é que meus sentidos aguçaram completamente. Ele caminhou até a tribuna com aquela mesma postura majestosa que usava durante as cerimônias no templo. Senhor Anselmo Costa, o senhor alega que sua esposa, Iracema Oliveira Costa, sofre de delírios persecutórios e representa um perigo para o bem-estar da criança. Correto? Iniciou a promotoria. Estou profundamente preocupado com meu filho, respondeu ele, com uma voz serena que eu conhecia tão bem, a voz que usava para conduzir as confissões públicas na comunidade. Iracema sempre foi emocionalmente frágil. Nossa comunidade proporcionava o apoio estrutural que ela necessitava. Desde que foi manipulada a deixar nosso lar, temo pela segurança de Antônio. Cada palavra era uma facada. Sentada ali, ouvia o homem que havia controlado cada aspecto da minha existência por 8 anos me descrever como instável e perigosa. O pior era perceber como sua performance convencia. Vi expressões de simpatia em alguns rostos no tribunal. Quando chegou minha vez de testemunhar, minhas pernas mal me sustentavam. Dr. Paulo havia me preparado extensivamente, mas estar frente a frente com Anselmo, após meses de separação, despertava todos os velhos medos. Senhora Costa, começou meu advogado, poderia descrever para o tribunal suas condições de vida na comunidade do Sr. Anselmo? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Na comunidade não tínhamos permissão para tomar decisões próprias. Comecei, minha voz inicialmente trêmula ganhando firmeza. Anselmo determinava tudo, do que vestíamos ao que pensávamos. Qualquer questionamento resultava em punições que ele chamava de processos de purificação. Descrevi os jejuns forçados, as humilhações públicas, as noites de joelhos sobre grãos de milho. Relatei como minha correspondência era interceptada, minhas ligações monitoradas. Expliquei o isolamento sistemático que tornava impossível pedir ajuda. Quando engravidei, Anselmo anunciou que nosso filho seria o iluminado, o próximo grande líder espiritual. Continuei. Antônio foi tirado de mim logo após o nascimento. Eu só podia amamentá-lo sob supervisão, seguindo regras estritas sobre quanto tempo podia olhá-lo nos olhos. Qualquer demonstração excessiva de afeto era punida como apego material. No momento culminante de meu testemunho, o promotor apresentou o que mudaria tudo: o diário de Helena. Durante meses infiltrada na comunidade, ela havia documentado meticulosamente cada abuso, cada manipulação psicológica, incluindo fotografias secretas das sessões de purificação. Olhei diretamente para Anselmo enquanto as evidências eram apresentadas. Pela primeira vez em todos aqueles anos, vi algo que nunca havia vislumbrado em seus olhos: medo. O controle estava escorregando por entre seus dedos e ele sabia. O momento decisivo veio quando o juiz permitiu a exibição de uma gravação. Helena havia conseguido registrar em áudio uma de minhas sessões de confissão.
A sala do tribunal mergulhou em silêncio chocado ao ouvir Anselmo metodicamente me quebrar psicologicamente, sua voz alternando entre ameaças veladas e proclamações de amor divino. Este homem não é um líder religioso, concluiu o promotor. É um manipulador que criou sua própria realidade, onde ele é Deus e juiz. Quando os olhos de Anselmo encontraram os meus naquele momento, não desviei o olhar. O poder que ele tinha sobre mim, construído pacientemente ao longo de anos de condicionamento, finalmente se quebrou como vidro estilhaçado. A decisão do juiz Mendonça foi anunciada 3 dias depois. A sala estava ainda mais lotada que antes. Alguns ex-membros da comunidade, encorajados pela publicidade do caso, haviam vindo testemunhar o desfecho. Romero sentava-se rigidamente ao meu lado, enquanto mamãe aguardava novamente no corredor com Antônio. Este tribunal concede a guarda integral de Antônio Oliveira Costa à mãe, Iracema Oliveira Costa, declarou o juiz com voz firme. Senhor Anselmo Costa está proibido de se aproximar a menos de 500 metros, tanto da criança quanto da mãe. Adicionalmente, este tribunal encaminha as evidências apresentadas para a abertura imediata de processo criminal contra o réu por cárcere privado, abuso psicológico e fraude. Anselmo, que até então mantinha uma expressão impassível, levantou-se abruptamente. Eles não entendem o que fazem, exclamou, apontando primeiro para mim, depois para o juiz. Estão entregando o iluminado para as forças da escuridão. Vocês serão responsabilizados pelo Mestre Celestial. 2 oficiais de justiça se aproximaram rapidamente, enquanto meu ex-marido continuava sua proclamação messiânica. Pela primeira vez, vi seu verniz de serenidade completamente estilhaçado. O homem composto, que manipulava com palavras suaves, estava descontrolado, revelando o verdadeiro rosto que apenas os mais íntimos da comunidade conheciam. O sangue dele está em suas mãos, Iracema, gritou Anselmo enquanto era retirado. Você jurou lealdade eterna. Você prometeu perante o mestre. O tribunal explodiu em burburinho. Dr. Paulo apertou meu ombro em silêncio, um gesto que dizia mais que palavras. Romero soltou a respiração, que parecia estar segurando desde o início da audiência. Nos corredores do fórum, fui recebida por um abraço silencioso de minha mãe. Antônio, agora com 1 ano e 2 meses, esticou os bracinhos em minha direção, alheio ao significado daquele momento. Quando o segurei contra meu peito, sem regras, sem supervisão, sem medo de punição por demonstrar apego excessivo, as lágrimas finalmente vieram. Acabou mesmo? Perguntei a Dr. Paulo, que organizava seus documentos. A batalha pela guarda, sim, respondeu ele com cautela. Mas Anselmo enfrentará um processo criminal e você provavelmente será chamada para testemunhar novamente. O caso rapidamente atraiu a atenção da mídia local. Na saída do fórum, fomos abordados por repórteres, uma situação que me deixou instantaneamente desconfortável. Anos de condicionamento para evitar o mundo exterior não desaparecem da noite para o dia. Iracema não dará declarações, afirmou Romero firmemente, escoltando-nos através da pequena multidão até o carro estacionado. Na semana seguinte à decisão judicial, 4 outras mulheres que haviam sido esposas espirituais de Anselmo vieram à tona. 2 delas também tinham filhos, os escolhidos anteriores que haviam falhado em sua missão divina. A comunidade começava a desmoronar, com investigações policiais revelando fraudes financeiras e desvio de doações. Saber que não estava sozinha trouxe um misto contraditório de alívio e tristeza. Por um lado, encontrar outras sobreviventes criava uma rede de apoio inestimável. Por outro, significava que o rastro de destruição de Anselmo era maior do que eu imaginava. Uma tarde, enquanto Antônio brincava no quintal da casa de mamãe, em São José dos Campos, Helena apareceu para uma visita. Já não usava o disfarce de devota seguidora. Seu cabelo estava solto, usava jeans e uma camisa colorida que teria sido considerada mundana na comunidade. Como você conseguiu? Perguntei a ela enquanto compartilhávamos um café. Como permaneceu lá, presenciando tudo aquilo, sem se deixar consumir?
Helena sorriu tristemente. Quase desisti várias vezes, mas cada vez que via você ou as outras mulheres, sabia que precisava continuar. Alguém precisava documentar, alguém precisava testemunhar. Naquela noite, deitei Antônio em seu berço, um verdadeiro berço infantil, decorado com móveis coloridos, não a cama austera que Anselmo havia determinado para o futuro líder espiritual. Enquanto observava seu sono tranquilo, compreendi que a verdadeira batalha apenas começava. A batalha interna para desaprender 8 anos de doutrinação, para reconstruir minha autonomia, para criar meu filho longe da sombra de seu pai. O medo persistia. A voz de Anselmo ainda ecoava em minha mente nos momentos de dúvida. Mas agora eu tinha algo que ele nunca permitira: a possibilidade de escolha, a liberdade para determinar meu próprio caminho. E isso, percebi enquanto fechava suavemente a porta do quarto de Antônio, era o início da verdadeira libertação. Já se passaram mais de 4 décadas desde que recuperei minha liberdade. Antônio agora tem 43 anos, é professor universitário e pai de 2 meninas lindas. Observo minhas netas brincando no mesmo jardim onde planto minhas rosas coloridas, e penso em como a vida tem seu próprio modo de curar feridas, mesmo aquelas que julgamos incuráveis. A reconstrução não foi um processo linear. Houve dias, nos primeiros anos após o julgamento, em que acordava alagada em suor, convencida de que Anselmo havia me encontrado. A terapia semanal com doutora Berenice foi minha tábua de salvação. Iracema, ela dizia, você precisa entender que não foi fraqueza sua. Esses sistemas são projetados para quebrar as pessoas mais fortes. Demorei anos para acreditar nessas palavras. Criar Antônio sozinha representou outro desafio imenso. Durante os primeiros anos de sua vida, ele tinha pesadelos recorrentes. Mesmo tão pequeno, algo em sua mente guardava as memórias traumáticas dos rituais noturnos, das vozes cantando em uníssono ao redor de seu berço. O pediatra recomendou que mantivéssemos uma rotina absolutamente previsível, o oposto da instabilidade emocional que vivíamos na comunidade. Mamãe, onde está meu pai? Ele perguntou pela primeira vez aos 5 anos, depois que um colega de jardim de infância mencionou que todos tinham um. Preparei-me para esse momento, mas as palavras ensaiadas travaram na garganta. Seu pai está longe, respondi, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Ele não pode estar conosco agora. À medida que crescia, as perguntas ficavam mais complexas. Aos 12 anos, Antônio encontrou uma reportagem antiga sobre o julgamento, guardada entre os documentos que minha mãe mantinha no fundo de uma gaveta. A manchete era impiedosa. Líder de seita perde guarda do filho após denúncias de abuso psicológico. Aquela noite foi uma das mais difíceis. Sentados à mesa da cozinha, com um chocolate quente entre nós, contei a versão apropriada para sua idade. Não os detalhes sórdidos, mas o suficiente para que entendesse que seu pai não era o herói que talvez desejasse, mas também não um monstro unidimensional. Ele acreditava mesmo que eu era especial? Perguntou, com uma vulnerabilidade que partiu meu coração. Sim, respondi honestamente. A maneira distorcida dele, sim. Mas você é especial por quem você é, não pelo que alguém profetizou que você seria. Anselmo cumpriu 4 anos de prisão por cárcere privado e fraudes financeiras. Quando foi solto em 1988, tentou reconstruir sua igreja em uma cidade pequena do interior de Goiás. Recebi uma carta dele em 1990, enviada através de seu advogado, a única em todos esses anos. Nela, não havia pedidos de perdão, apenas a reafirmação de que eu havia traído a missão divina e que um dia Antônio retornaria ao verdadeiro caminho. Essa carta permaneceu trancada numa caixa que guardo no fundo do armário. Em 1994, soube por Helena que Anselmo havia falecido de um aneurisma cerebral. Não senti alegria nem tristeza, apenas uma estranha sensação de encerramento. Antônio, então com 15 anos, pediu para visitar o túmulo.
Relutei, mas doutora Berenice me aconselhou a permitir. Ele precisa transformar o mito em realidade, dar concretude a essa figura ausente para seguir em frente. A visita ao pequeno cemitério de interior foi anticlimática. Uma lápide simples, algumas flores murchas deixadas por seguidores remanescentes. Antônio permaneceu em silêncio por longos minutos, antes de se virar e dizer: "Não sinto nada, mãe. É estranho, não é? Ele é apenas um estranho para mim." Das outras mulheres que foram esposas espirituais de Anselmo, mantenho contato regular com duas, Marta e Deolinda. Nos reunimos algumas vezes por ano, agora todas na casa dos 70 anos, para tomar chá e compartilhar histórias, não apenas do tempo na comunidade, mas principalmente de nossas vidas depois. Marta tornou-se assistente social, dedicando-se a ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade. Deolinda encontrou conforto na pintura, criando telas vibrantes que contrastam fortemente com os anos de austeridade que vivemos. Quanto a Helena, ela se tornou uma pessoa fundamental em nossas vidas. Depois que o caso foi encerrado, revelou que era pesquisadora interessada em estudar dinâmicas de cultos religiosos. O que começou como um estudo acadêmico transformou-se em missão pessoal quando ela testemunhou os abusos dentro da comunidade. Ela é madrinha de Antônio e uma das minhas amigas mais próximas. Os anos me ensinaram que a culpa é um fardo inútil. Demorei para entender que fui vítima de uma manipulação sofisticada, não uma participante voluntária. Como doutora Berenice explicou tantas vezes, ninguém está imune a técnicas de controle mental quando aplicadas sistematicamente por alguém hábil. A vergonha que sentia, por ter abandonado minha família, meus estudos, meus sonhos, foi gradualmente substituída pela compreensão de que sobreviver e reconstruir já era uma forma de vitória. Retomei meus estudos aos 40 anos, completando finalmente o curso de pedagogia que havia abandonado 2 décadas antes. Trabalhei em uma escola rural por 15 anos, especializando-me em alfabetização de adultos. Encontrar propósito no ato de ajudar outros a conquistar independência através da leitura foi minha própria forma de redenção. Nunca mais me casei. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos, incluindo um companheirismo doce com Augusto, um viúvo professor de música que conheci quando Antônio estava na faculdade. Mas algo em mim permanecia cauteloso, examinando constantemente as interações em busca de sinais de controle ou manipulação. As cicatrizes invisíveis do passado determinaram os limites da minha capacidade de entrega. No fim das contas, aprendi que a liberdade é como um músculo, atrofia quando não é exercitada. Nas primeiras semanas após deixar a comunidade, tomava decisões simples com uma ansiedade paralisante. Escolher uma fruta no mercado, decidir o horário de dormir, expressar uma opinião em voz alta. Cada ato de autonomia era simultaneamente aterrorizante e libertador. Hoje, sentada nesta varanda, observando a tarde dar lugar ao crepúsculo, acaricio a pequena cicatriz no pulso esquerdo, uma lembrança física da cerimônia de pacto eterno com Anselmo. É estranho como marcas físicas permanecem muito depois que as feridas emocionais começam a cicatrizar. Talvez precisemos desses lembretes tangíveis para não esquecermos nosso próprio poder de recuperação. Se você está me ouvindo e se pergunta como alguém poderia se deixar envolver em uma situação assim, eu peço, não julgue. A linha entre fé sincera e manipulação religiosa é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Não são apenas pessoas fracas ou ignorantes que caem nessas armadilhas. São pessoas buscando sentido em um mundo que frequentemente parece caótico e indiferente. Eu era uma jovem inteligente, cursando universidade, criada em uma família estruturada. Não tinha nenhum dos fatores de risco que normalmente associamos a vítimas de manipulação. O que eu tinha era sede de significado, de pertencimento, de propósito maior. E Anselmo, como tantos líderes carismáticos, sabia exatamente como transformar essas necessidades humanas naturais em ferramentas de controle.
A manipulação eficaz é um processo gradual. Começa com verdades simples e validação de suas necessidades emocionais. Progride para pequenas concessões que parecem razoáveis. Estabelece dependência emocional antes de impor isolamento físico. E, mais importante, cria uma realidade alternativa onde o absurdo parece normal e o mundo exterior é que parece ameaçador. Quando Antônio completou 30 anos, ele me surpreendeu com um presente inesperado. Um diário que havia mantido secretamente desde os 15, documentando sua jornada como filho do profeta, que nunca conheceu o próprio pai. Nas páginas, encontrei não apenas suas lutas, mas também seu processo de compreensão e perdão, não apenas de Anselmo, mas também de mim, por ter sido inicialmente parte do sistema que deveria protegê-lo. Mãe, ele escreveu na última página, sua maior lição foi me mostrar que podemos reescrever nossas histórias, mesmo quando o começo não foi escolhido por nós. Essa é a mensagem que gostaria de deixar para qualquer pessoa que se encontre presa em uma teia de manipulação, seja religiosa, romântica ou familiar. Nunca é tarde demais para reclamar sua própria história. A voz do manipulador pode continuar ecoando em sua mente por anos, mas com tempo e apoio, sua própria voz pode se tornar mais forte. Em minhas palestras para pequenos grupos de apoio a sobreviventes, sempre compartilho um ritual simples que me ajudou nos momentos mais difíceis. Pego uma pedra pequena e lisa, coloco na palma da pessoa e peço que feche a mão ao redor dela. Sinta seu peso, digo. Sua solidez. Quando a voz do passado tentar convencê-la de que você não é forte o suficiente, aperte esta pedra e lembre-se, você está aqui. Você sobreviveu. Você é mais forte do que a voz que tenta diminuí-la. No ano passado, minha neta mais velha, Luísa, completou 18 anos. Na celebração familiar, ela me procurou em um momento tranquilo e perguntou: Vó, como você soube quando estava realmente livre dele? Refleti por um momento antes de responder. Quando percebi que já não precisava da aprovação de ninguém para confiar nas minhas próprias percepções. Quando comecei a acreditar na minha própria experiência mais do que nas palavras de qualquer pessoa, por mais carismática que fosse. Ela assentiu, com uma sabedoria além de seus anos. É como aquela frase que você sempre diz, não é? A verdade pode ser sentida no silêncio, não precisa ser gritada do alto de um púlpito. Sorri ao perceber que minhas lições mais importantes haviam sido transmitidas, mesmo sem eu perceber. Nos dias em que a memória do passado ameaça turvar o presente, saio para caminhar no jardim, entre minhas roseiras de cores proibidas, vermelhas, amarelas, roxas, cujo cultivo me foi negado por tanto tempo. Toco cada pétala e repito o mantra que criei para mim mesma. Estas mãos são minhas. Estas escolhas são minhas. Esta vida é minha. Talvez você se pergunte se consegui perdoar Anselmo. A resposta é complexa. Não acredito que perdão significa absolver alguém de responsabilidade ou minimizar o dano causado. Para mim, perdoar significou reconhecer que continuar carregando raiva e ressentimento só limitava minha própria liberdade. Significou entender que ele também era produto de suas próprias distorções e feridas, embora isso não justifique suas ações. Quando olho para trás, para aquela jovem de 22 anos no terminal rodoviário, não sinto vergonha nem raiva, apenas uma ternura compassiva. Ela não sabia que seu desejo de transcendência a conduziria a uma prisão sem grades. Ela não podia prever que a mão estendida que parecia oferecer salvação, na verdade, buscava controle. Se minha história servir apenas para um propósito, que seja este: lembrar que nossa humanidade reside não na perfeição de nossas escolhas, mas na coragem de reescrevê-las quando percebemos que perdemos o rumo. Nossa vulnerabilidade não é fraqueza, é parte do que nos torna humanos. E nossa capacidade de reconstrução é muito maior do que qualquer sistema de controle possa suprimir. Hoje, aos 73 anos, sinto uma paz que parecia impossível naqueles dias escuros. Não é uma paz perfeita.
Ainda há noites inquietas, ainda há gatilhos que me fazem recuar momentaneamente. Mas é uma paz autêntica, construída não sobre certezas absolutas ou promessas grandiosas, mas sobre o simples direito de questionar, de duvidar, de escolher meu próprio caminho. E você, que me escuta agora, seja qual for a prisão invisível que talvez o mantenha cativo, saiba que existe um caminho para fora. Pode ser longo, pode ser doloroso, mas existe. E do outro lado, há um jardim esperando para ser plantado, com flores de todas as cores que você escolher. Feche os olhos por um momento. Imagine-se daqui a muitos anos, olhando para trás, para este exato momento de sua vida. Que história você quer ser capaz de contar? A de alguém que permaneceu preso a medos e limitações impostas por outros, ou a de alguém que teve a coragem de dar o primeiro passo em direção à própria libertação? A escolha, afinal, é o que nos foi negado por tanto tempo. E agora, finalmente, ela é nossa. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós, um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!